Olá, como vai? Tudo bem? Eu estou muito bem, feliz da vida. Estamos de volta ao vivo, nosso primeiro programa ao vivo do ano. Um abraço muito especial para vocês que nos acompanham, mas já estavam assim com saudade do ao vivo, né? Não é isso que você dizia? Então estamos agora de novo com você, toda semana, um programa inédito. Que a bênção de Deus recaia sobre a sua vida, sobre a sua família, que você esteja aí em paz do outro lado. E eu quero dizer para você que o programa de hoje será um daqueles programas tremendos, um programa muito especial. Nós estamos retomando o nosso trabalho depois de um período de férias e nós queremos então começar esta temporada do Consultório de Família motivando você mais do que nunca a crer que Deus tem uma bênção muito especial para a sua vida. Nós estamos sempre lidando com problemas emocionais, com dificuldades emocionais, relacionais, dificuldades da vida humana que atinge tantas pessoas e nós estamos sempre aqui trazendo histórias profissionais, pessoas que podem contribuir para que você acredite que a sua família pode ser um cantinho do céu aqui na terra, que você é um pedacinho de Deus entre nós, que você é amado do coração de Deus, querendo que você acredite que o plano de Deus é melhor, que o plano de Deus é perfeito, que Deus é maravilhoso, Ele te ama. Pode ser que as vozes que venham de qualquer outro lugar digam para você do contrário, você se sinta culpado, desprestigiado, abandonado, deixado por todos, mas a palavra de Deus vem dizer que nós somos amados como a menina dos olhos de Deus. Ele nos protege, nos guarda, nos guia. E hoje o programa é de verdade, para mim em especial também, muito, muito esperado. Eu vou trazer, nós vamos contar no programa de hoje com uma história de vida que é assim, o sinal mais real de que Deus tem um cuidado profundo, uma atenção profunda por cada um de nós. Estou trazendo aqui hoje uma voz, uma vida, uma mente que experimentou a morte e renasce para a honra e para a glória de Deus, para dizer que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bianca Toledo, bem-vinda. Amém, amém, que amém. Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Esperei por esse dia muitas vezes, Eu estou muito tempo. feliz, de verdade, pela primeira vez aqui na emissora. E um privilégio para mim estar ao vivo, sabendo que esse ambiente de milagre que se manifesta aqui entre nós alcança cada uma dessas pessoas que está em casa, porque não existe ninguém sobre a face da terra que não precise de um milagre, até porque milagre para mim, o melhor de todos eles, é ter a plenitude de Deus habitando dentro de nós. E isso todos nós precisamos, não é? É verdade. Bom, muita gente conhece a história da Bianca, muita gente já ouviu do seu testemunho, mas alguns de casa não ainda. Mas eu quero começar agora trazendo para você um VT que conta um pouquinho a partir da visão de algumas pessoas que conviveram com a história que nós queremos contar para você hoje. Eu vou chamar esse VT e você vai ouvir de algumas pessoas que lidaram com a Bianca num dos momentos mais difíceis da sua vida ou no momento mais difícil, né? Não tem outro mais nem menos. E logo depois ela vai contar pra gente o que aconteceu com a Bianca e por que o tema do programa de hoje é Era Impossível, mas Aconteceu. Roda. Era uma mulher jovem, grávida, que veio para cá para interromper uma gestação. Tinha um filho e, após o seu procedimento cirúrgico, né, ela tem uma intercorrência e aí começa todo o drama da vida da Bianca. Primeira visita à Bianca, primeira cena que eu tenho de encontrar a Bianca foi um grande susto, porque ela estava muito inchada, ela estava completamente transformada, ela estava irreconhecível. Estava muito difícil olhar para ela, a situação como ela estava, mas eu falei, Senhor, o Senhor já me deu a direção e eu vou fazer conforme o Senhor tem. Existe um ponto e um momento que o médico ele se torna alguém limitado. Ele vê a humanidade mortal dele e vê o quanto ele é pequeno diante da criação. Eu entrei, olhei,
dali bateu uma coisa no meu coração que eu nunca tinha feito aqui dentro, né? Nesses 2 anos que eu tô aqui, no meu coração eu fiz um propósito com Deus de estar orando todos os plantões de manhã por ela. A Bianca desafiou a nossa competência, desafiou a nossa fé, né? Até mesmo a não fé, né? A credulidade de alguns. Infelizmente a gente não vence sempre. Muitas vezes a gente perde e em situações que a gente não gostaria de perder. A gente aprende com a ciência que a gente faz, que a gente joga um jogo que em algum momento a gente tem que perder. Só que a gente faz de tudo para que esse momento seja o mais distante possível. E hoje a medicina tem mais um discurso agregado a isso, que é a qualidade da vida. Então, a Bianca, ela é um milagre de Deus hoje. Bianca Toledo, o milagre. De que milagre nós estamos falando, Bianca? Olha, são muitos milagres. Por onde começa essa história? São muitos milagres. Eu creio que o maior deles, definitivamente, é ter ressuscitado. Passar por uma septicemia aguda, né? Uma infecção, uma sepsia abdominal gravíssima, uma infecção generalizada, chegando à falência múltipla de órgãos. Aguda e definitiva, né? Que permaneceu por 4 meses e 15 dias, mais ou menos, com absolutamente todos os sistemas falidos, em coma, em anasarca, com mais de 150 quilos de edema generalizado, pneumonia, edema pulmonar, traqueostomia, numa das cirurgias de pulmão, contraindo a KPC, que é hoje uma superbactéria das mais, acho que a mais resistente hoje que existe, que ainda não foi desenvolvido antibiótico para ela, uma bactéria específica que atua dentro dos CTIs e o paciente já está muito debilitado, ele é contaminado e morre em 24 horas. Eu já estava internada há 3 meses quando eu contraí a KPC. Então, mais 2 paradas cardíacas de 18 minutos para mais, uma fístula abdominal pós-gastrostomia cirúrgica e mais de 300 transfusões de sangue. E isso no meio de uma gestação, onde o bebê foi retirado depois de 4 dias de internação, saiu vivo, ileso, mas sair de tudo isso, ainda que com muitas sequelas motoras e com uma perspectiva muito pessimista de repente, permanecer na cadeira de roda, com aquela voz que chamavam de voz de monstro, atrofia de prega vocal severa, encurtamento de laringe, carequinha, desnutrição severa, muito atrofiada, porque a sepse, ela gera uma infecção que é como se fosse um tsunami que devasta o interior do corpo humano e para o organismo tentar encontrar força para manter o organismo funcionando ligado às máquinas, as extremidades todas se encurtam. Então, quando você vê um paciente no CTI em fase terminal, já com falência de órgãos, você percebe que ele está com a mão toda torta, o braço. Eu fiquei muitos meses assim. Então, quando eu saí do hospital, eu saí assim. E diziam para mim, sua mão provavelmente não abre mais, seus braços provavelmente não esticam mais, sua perna, dificilmente você vai andar de novo, a sua voz vai ficar sempre da maneira que está, talvez fique um pouquinho mais forte. E era uma voz muito deformada, um timbre muito estranho. E falaram que o cabelo talvez não crescesse, porque a quantidade de antibióticos que eu tomei era pior que qualquer quimioterapia. Então, eu tinha realmente tido uma alteração no meu organismo de uma maneira que os médicos diziam, Bianca, nós não podemos te dar nenhuma certeza, porque, inclusive, nós não temos literatura médica de nenhum caso que tenha sobrevivido ao que você sobreviveu. Então, por exemplo, eu fui para casa depois de 4 meses e meio hospitalizada, com um relógio de oração de 24 horas, milagres diários, que é difícil de contar a história toda aqui. O pessoal tem que ler o livro, tem que assistir o DVD, o documentário e pesquisar, porque eram milagres a cada segundo. Os médicos davam 24 horas de vida todo dia.
Então, o plano médico já tinha gasto 3 milhões de reais. A minha família, minha mãe já tinha gasto muito com médicos particulares, os melhores. Eles chegavam lá e diziam, olha, o caso é gravíssimo, eu entendo, até falava para minha mãe que a senhora gastou muito dinheiro para me trazer aqui só para dar um parecer, mas infelizmente eu tenho que te dizer, a medicina ela não desenvolveu nada que consiga fazer órgãos falidos há tantos meses voltarem a funcionar. Não existe um medicamento que faça um órgão voltar a funcionar. O Conselho Mundial de Nefrologia diz que rins falidos há 2 meses nunca mais funcionam. Isso é um conceito mundial de nefrologia. Meus rins ficaram sem urinar 4 meses e meio. E voltaram da noite para o dia sem nenhuma sequela. Talvez o pessoal de casa não esteja entendendo, porque de fato a história eu assisti uma das vezes em que você conta a sua história, chega a quase 3 horas. Então não dá pra gente... Bianca, como que a gente vai resumir aqui no programa? Deixa eu só mostrar algumas fotos com você. Marilene, prepara aí pra gente Diego, algumas fotos que revelam para você um pouco do estado em que ela chegou. Mas há outras fotos ainda mais fortes, né? Vamos começar então, e se você quiser ir comentando, tá um pouquinho escura essa dali, mas que estado é esse? Essa foto, eu já estava internada há 3 meses e meio, já estava, por incrível que pareça, num processo de cura, que nem os médicos entendiam como. Ou seja, nesse momento você já estava saindo... Estava saindo do risco do pior. muito, muito grave. Okay. Eu ainda tinha falência renal, tinha voltado o pulmão a funcionar depois de 3 meses e meio de falência respiratória. Aí eu estava muito grave. Meu corpo estava quase não cabia na maca de tão inchado, a pele preta, por causa da bilirrubina. Essa foto foi já no CTI semi-intensivo, com todos os órgãos funcionando já. E finalmente saindo para ir para o quarto sem nenhum monitoramento. Você viu que eu estava com os fios assim? E estava assim meio que fazendo uma festinha do tipo, uhul! Finalmente não tem nenhum tubo, nenhum fio, porque eu tinha sonda nasogástrica, eu tinha vários acessos de hemodiálise, tinha muitos curativos pelo corpo. Então era muito fio, muito tubo, o tubo da traqueostomia. Aí foi logo que tiraram o bebê e eu tive o choque e a sepse abdominal, entrei em coma e acho que a primeira, segunda semana... No total de coma foi quanto tempo? 52 dias de coma. 52 dias. E... Aí você já estava... Aí eu estava mais ou menos 20 dias antes de receber alta, sem voz, né? Sem falar, sem andar... muito fraca, porque eu tive uma miopatia multifatorial aguda, que é uma enfermidade muscular de perda de massa muscular generalizada. Então, eu realmente fiquei muito dependente. Esse foi o dia que tiraram a cânula da traqueostomia. E eu muito perdida, porque os 2 meses de coma, para mim, não foi como um piscar de olhos. Foi um período onde, na minha mente, eu permaneci consciente em outro lugar. Então, eu tinha sonhos ininterruptos. E eu já era cristã há 15 anos. Hoje, quem já leu meu 2º livro, né, Milagres Invisíveis, sabe que eu falo, tem um capítulo que diz a autossuficiência e a plenitude de Deus. Quando eu me vi irrelevante e o Senhor me disse, a minha graça te basta, eu percebi que a maioria dos recursos nos quais eu me apoiava, apesar de viver uma vida cristã, eles eram muito superficiais diante de tudo que Deus tinha preparado para mim. Eu percebi que o meu cristianismo, apesar de ser uma pessoa que já tinha ministério, era ministra de louvor, era um evangelho egoísta. Quando eu vi milhares de pessoas no Brasil e no mundo gastando horas de joelhos orando por uma desconhecida, eu percebi que existia um evangelho piedoso e altruísta que eu não conhecia. Eu nunca tinha me comprometido verdadeiramente em abrir mão das minhas vontades, sem nenhum benefício próprio por ninguém. E é estranho dizer isso, mas eu sei que muita gente vive assim e vai entender o que eu estou dizendo. Hoje em dia as pessoas vão à igreja buscar um Deus que vai servi-las. E eu descobri que finalmente eu entendi quem manda nesse negócio. E que ele me ressuscitou para fazer a vontade dele, não para ficar insistindo que ele faça a minha.
Eu ressuscitei para entender o que é negar a si mesmo e tomar a sua cruz, o que é o evangelho que Paulo pregava, o que é aprender a estar contente em todas as situações, porque realmente a misericórdia, o favor merecido, o acesso a Deus através de Cristo, isso é o suficiente, porque se eu entender a dimensão do que é isso, todas as coisas me serão acrescentadas. Então, eu deixei de tentar ficar conquistando a atenção e o favor de Deus a qualquer preço, porque Ele me convenceu que me ama. Quando me trouxe de volta sem eu merecer, para hoje poder dizer para você, você não precisa merecer milagre, porque Deus te ama por quem Ele é e não por quem você é. Ele, quando te olha, não vê o que a vida te tornou ou o que você fez a sua vida se tornar. Quando Ele te olha, Ele sabe quem Ele quer te tornar nele. E isso tudo, eu precisei perder tudo para entender que o poder de Deus não ia se aperfeiçoar nas minhas virtudes. O poder de Deus ia se aperfeiçoar nas minhas fraquezas. E querendo ou não, a nossa história, as nossas tragédias pessoais, elas tentam nos convencer de que a gente precisa ser forte. E o humanismo que reina no nosso século diz que o que não te mata te fortalece. Então você olha para trás e diz assim, bom, se eu não morri até agora é porque eu sou muito forte. E você cada dia precisa se sentir mais forte, mais forte, mais forte para suportar a história que você carrega. Até que Cristo diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, os fracos, porque eu vos aliviarei. Ou seja, você não precisa ser forte assim. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Você não precisa se defender tanto. Calma, deixa eu cuidar um pouco de você. Eu não deixava Deus cuidar de mim. Então, toda aquela defesa que eu tinha, aquele medo de ser ferida, de ser rejeitada, de ser... cada um tem aquilo que justifica suas atitudes. A gente sempre fala, nunca julgue ninguém porque todo mundo tem uma história e você não sabe o que tem por trás daquilo que as pessoas mostram superficialmente. Então, eu tinha uma história de vida familiar e emocional e pessoal que justificava uma série de defesas que eu não percebia que eu tinha. Mas da mesma forma que eu me defendia dos meus relacionamentos, eu também me defendia de Deus. Deus tinha um plano maravilhoso para realizar através da minha vida. E eu sabia disso, mas eu não sabia como. Porque, de uma certa forma, eu estava atrapalhando o que Deus queria fazer. Aí Ele te aquietou, te quebrantou. Me deixou caladinho um bom tempo. Um bom tempo. Vamos fazer aqui um resumo, que está chegando o tempo de nós fazermos uma pausa. E de fato, já dissemos para você que o programa é muito curto para tanta coisa que queremos dizer, o que ela tem para contar. A Bianca passou por um momento muito grave na sua vida. Você viu algumas das fotos que representam um pouco daquele momento, mas tem outras muito mais fortes. Quanto tempo a sua barriga ficou aberta? 2 anos. 2 anos com a barriga literalmente aberta. Com o Não era assim um fora. pouquinho... Como é que é? O estômago à mostra? É uma fístula abdominal pós-gastrostomia cirúrgica. Tem foto na internet. No meu Facebook, facebook.com/biancatoledo.com.br. Tem um álbum que chama Testemunho de Ressurreição. Lá tem pelo menos umas 20 fotos que eu selecionei, assim, das menos chocantes. Porque muitas pessoas não conseguem ver. 300 transfusões de sangue. 4 meses e meio. 4 meses e meio de CTI. Mais de 15 cirurgias. Meu Deus. Dizer que, olha, não existe ninguém com falência múltipla de órgãos que vive mais de 2 dias. Em algum momento alguém perguntou, você mesma se perguntou, por que você foi escolhida? Eu ponho entre aspas para dar destaque, ou porque também eu não sei que resposta você vai nos dar. Por que Bianca Toledo passa por uma história como essas? Como é que, olha, que você imagina? Eu acho engraçado isso. Só um minutinho, eu vou fazer um suspense para a minha resposta. Enquanto ela faz um suspense para a resposta, deixa eu mandar um abraço muito, mas muito especial, daqueles que a gente não pode deixar de dar, para você que estava esperando pela volta dos programas ao vivo, para você que tem um carinho muito especial por este programa. Eu quero dizer que eu creio e oro para que a bênção de Deus caia sobre a sua vida de maneira maravilhosa, que milagres aconteçam na sua vida e na sua casa. Eu voltei agora de férias de uma temporada em que pude conhecer uma série de pessoas carentes de milagres, mas também uma série de pessoas vivendo milagres, cada um no seu tempo, do seu jeito e à sua maneira, mas o maior milagre de todos é o milagre da fé.
né? Com certeza. É o milagre de você crer quando tudo contribui para que você não creia. Um abraço para todos que creram, para que ouviram e obedeceram a palavra, os meus amigos da igreja de Danbury aí nos Estados Unidos, a igreja de Bridgeport também, a vocês o nosso muito obrigada pelo carinho. Waterbury, que bom ter conhecido os amigos tão queridos aí. Hoje eu não vou citar nomes, vocês veem que o programa está corrido, a história é muito especial, mas eu vou lembrando de cada um de vocês, de dizer a vocês muito obrigada pelo carinho. Um dia desses a gente volta aí. Que Deus os abençoe. Bianca, resposta para o programa. Tchau, tchau, tchau. Porque o que acontece? O meu marido costuma dizer que tudo depende do ponto de vista. Ontem me perguntaram, o que você fez de errado para ter merecido esse castigo? Uau! E hoje você me pergunta, o que você fez de certo para ter merecido esse benefício? Então eu acho muito interessante, porque eu acho que eu não fiz nada de certo e nem de errado. Uhum. Eu acho que a soberania de Deus muitas vezes ultrapassa nossa compreensão. E nós temos uma necessidade constante de encontrar respostas. Mas nem sempre as Mas temos, nem né? sempre nós as temos, exatamente. Dizer, poxa, se eu sobrevivesse a tudo isso e parasse para pensar que Deus estaria me castigando por algo de errado que eu fiz, em primeiro lugar, eu acho que muitas outras pessoas tinham que estar em coma nos CTIs. Porque se eu cometi erros na minha vida, muitas outras também cometeram. Uhum. Acho que até piores que os meus. Se for olhar por esse olhar por esse mesmo. prisma, todo mundo estava no CTI. Uhum. Então, É verdade. eu não posso olhar para Deus acreditando que Ele não é bom. Você simplesmente se submeteu e foi na fé de que Deus estava no controle. Eu suportei tudo isso porque é indescritível tudo que eu passei. Uhum. Sobreviver a isso emocionalmente é um milagre invisível. Por falar em milagre, mais milagres, o tema do programa como sendo era impossível e aconteceu. A sua vida também é pautada em traumas, em emoções conturbadas, em transtornos de diversas maneiras. Como Deus te restaurou também dessas doenças emocionais? Através da comunhão com o Espírito Santo. Ele é o melhor psicanalista que existe. Amém. Desde o dia em que eu me converti com 16 anos, com muitos transtornos emocionais, eu desenvolvi uma amizade, uma cumplicidade, uma dependência muito grande com o Espírito Santo. E eu orava muito, eu falava muito com ele, porque para mim foi um choque me converter e descobrir que quase tudo que eu fazia era errado, era pecado, estava me destruindo, eu não tinha a menor noção. E eu comecei a ficar desesperada para descobrir como agradar a Deus e como mudar. Só que a minha mente era um emaranhado de sentimentos e pensamentos e informações. Então eu dizia, Espírito Santo, desfaz esse nó. E aí eu ia orar. E é muito interessante isso, porque é sobrenatural. Ele falava comigo durante as orações, muitas vezes, dizendo assim, Bianca, eu adolescente, sabe isso que você descobriu que não me agrada? Então, você age assim porque quando você era muito pequenininha aconteceu isso, e você desenvolveu isso, e por causa disso, eu estou com você. Nunca mais nada vai te acontecer de ruim, você não precisa mais agir assim. É lindo como ele cuidava de mim. Eu cheguei a ter experiências com Deus em que eu estava orando e eu tinha uma visão de que Cristo estava indo comigo lá na minha infância e participando de um dos momentos em que, de repente, significava um trauma grande para mim. Ele ia até lá comigo, de mãos dadas, e ele dizia assim, olha, eu estou lá. Eu posso acessar o seu passado. Eu estava lá. E aí era como se um vazio que eu tinha dentro de mim, a partir do momento que eu tive aquela experiência, não estava mais vazio. Era como se aquela ausência foi preenchida porque ele dizia, você não estava só. Então, eu tive muitas experiências com o Espírito Santo de cura da alma, de cura emocional, de restauração mesmo, de raiz de rejeição. O próprio transtorno obsessivo compulsivo que Você eu tinha. tinha toque? Tinha toque. Tomava, conheço a maioria dos remedinhos. Era familiar para você, todos eles. Conheço bem.
Mas curou tudo isso é paliativo. Eu não estou dizendo aqui que eu não acredito na ciência e nem na terapia. Mas o que eu quero dizer é que milagre quem faz é Deus. É verdade. Entende? A ciência, graças a Deus, por causa da inteligência que Deus deu ao homem, ela tem avançado e tem ajudado muito a nós. Mas milagre, cura completa, só Deus. Principalmente emocional. Principalmente a emocional. Que é a decisão de gerir a nossa memória, escolhendo o que esquecer e escolhendo o que lembrar. Isso é só a sabedoria que vem do Espírito Santo que é capaz. E como a gente estava conversando aqui em off, muito sobre essa regência da mente, eu acho que hoje muitas pessoas querem ter uma mente limpa, ágil, sã, mas se alimentam de informações na mente através dos olhos, dos ouvidos, das conversas, das convivências, que estão se poluindo o tempo inteiro. E no momento que você encontra uma crise que normalmente vem sem avisar, a tua mente está tão cheia de coisa que não serve, que você não consegue saber do que lembrar, do que esquecer e como lidar com aquilo que você está enfrentando. E eu descobri depois de tudo isso que a única maneira de manter a minha mente como um ambiente saudável para receber o milagre, porque sobreviver e chegar em casa não era o suficiente para mim. Voltar a viver, apesar de ter vivido o maior milagre da atualidade e não ter a restauração da minha alma, sabendo que eu tinha um bebê que eu ia conhecer já com 6 meses e mesmo assim só pude tocá-lo nele quando ele já tinha 7 meses e ainda assim só participei da vidinha dele quando ele tinha 1 ano e meio e ainda assim só fui liberada para pegar ele no colo quando ele já tinha 2 anos e meio. Meu Deus. E ele acabou de fazer 3 anos. Significa que voltar para casa sem a cura da alma poderia ser um castigo para mim. Segurei, Bianca. Falei para você, o programa é pouco para tanta coisa, tanta palavra, tanta bênção. Nosso intervalo bem rapidinho, já estamos de volta a partir deste ponto. Nós esperamos você, até já. E as pessoas estão dizendo coisas lindas aqui na nossa página, novotempo.com/consultório de família. Glória a você, a o nosso muito obrigada pela companhia. Vai compartilhando, chama outras pessoas para testemunharem, para verem com os próprios olhos, ouvirem o que alguém que viveu uma experiência muito forte com Deus pode dizer. E ela pode dizer, em resumo de tudo, Deus é Deus sobre todas as coisas. E ela estava falando agora, antes de irmos para o nosso intervalo, a minha convidada de hoje, para você que está chegando agora, Bianca Toledo, escritora, cantora, conferencista, missionária, tudo que Deus quiser, né, Bianca? Agora, o que Deus mandar, você faz. Com certeza. Quando eu cheguei em casa, um dos maiores choques que eu tive foi parar para pensar na Bianca que eu era e na Bianca que agora eu iria me tornar depois de tudo isso. Quem você era antes? Eu... Dá outro programa, né? Eu posso dizer que ninguém é perfeito, mas que eu sempre fui uma pessoa muito decidida a querer melhorar. Essa é uma característica minha. E eu continuo sendo assim. Eu sempre digo para as pessoas às vezes elas confundem um pouco, elas veem a manifestação do poder de Deus através da minha vida, das minhas ministrações, e elas veem às vezes o meu jeito de ministrar, de falar, e elas falam, meu Deus, ela é um anjo. E eu falo, gente, eu não sou anjo, eu não sou perfeita, eu não sou sobrenatural, eu, sem a plenitude de Deus, eu sou poeira, igual a você. Então, eu não sou perfeita, mas eu tenho uma qualidade. Eu não me conformo com os meus defeitos. E eu sempre fui assim. Então, eu estou o tempo todo tentando entender o que eu estou fazendo para promover o sofrimento que está me atingindo no momento. Eu acho que essa é uma mentalidade que traz progresso. Verdade. Enquanto você enfrenta a adversidade tentando encontrar quem está te fazendo mal, você não sai do lugar. E a partir do momento que você olha para a adversidade e tenta encontrar de que maneira você contribuiu para isso, você passa a assumir o controle da tua vida e a gestão das tuas emoções, dos teus pensamentos e das tuas atitudes.
Eu digo sempre que a dor que eu senti foi tão profunda que ela me purificou. Agora, se eu não tivesse decidido olhar tudo isso com olhos de gratidão, o que teria acontecido? Quando eu cheguei em casa, muitas pessoas diziam assim: ai, mas o José Vitoli, ele era tão bonitinho, pena que você não viu. Você precisava ter visto o primeiro banho e a primeira risadinha, a primeira papinha, a consulta no pediatra. E aí eu olhava, a minha primeira reação era: não acredito que ela está falando isso. E a minha segunda reação era ouvir o que o Espírito Santo estava me dizendo. Eu tive uma grande oportunidade no CTI de, enquanto eu estava completamente paralisada, com paralisia facial, corporal, cheia de máquinas, sem respirar, sem falar, de manter a minha mente conectada ao Espírito Santo, 24 horas, dizendo: Espírito Santo, fica comigo. Quando eu cheguei em casa, eu permanecia assim. Então, quando aconteciam esses questionamentos, ele imediatamente me dizia: não era para você estar aqui. Então, eu tive que decidir entre, e nessa hora eu falo sobre a gestão da memória, eu tive que decidir entre reclamar por não ter estado presente ou agradecer porque não era para eu estar presente nunca mais. Exatamente. Não era nem para eu estar aqui. Eu vou reclamar do primeiro banho que eu não vi, se eu vou dar banho nele até ele começar a tomar banho sozinho. Até dizer: mamãe, chega. Não vou dar banho o resto da vida. Até que eles digam: não precisa mais, que já está quase. Entende? Eu vou reclamar da primeira papinha, se todas as outras eu vou dar. Então, o meu interior começou a se encher de gratidão quando eu percebi que eu não merecia voltar a viver. Então, estou entendendo que o remédio que o Espírito Santo te deu para te curar é o remédio chamado gratidão. E o poder da gratidão transforma qualquer pessoa. Porque ele muda a murmuração e transforma em adoração. Ele muda o ponto de vista. Mas Bianca, o meu marido foi embora, me deixou. Mas Bianca, meu marido me traiu e ele agora está diante de um computador falando com outras mulheres, está visitando sites de pornografia. Bianca, hoje eu recebi isso. Bianca, minha filha me rejeita, diz que não me ama. Bianca, como ser grata por coisas assim? Em primeiro lugar, enquanto você transfere para o outro a responsabilidade de te fazer feliz, você não vai conseguir ser feliz nunca, porque ninguém tem poder para te fazer feliz a não ser Deus. Então, se o meu marido é infiel, eu não vou ser infeliz por causa disso, porque a minha felicidade está em Deus. Se eu vejo nele potencial para se arrepender e vejo nele frutos de arrependimento e comprometimento suficiente para que um dia ele se torne um homem segundo o coração de Deus, que me dê aquilo que eu acho que eu mereço, então eu vou pagar o preço, eu vou perdoá-lo quantas vezes for necessário. Agora, se eu tenho alguém ao meu lado que não tem compromisso com mudança, que não crê em Deus, que me trai, que me abandona, eu vou ser infeliz por causa disso? Eu preciso encontrar o meu suprimento na plenitude do Espírito Santo, que foi o que eu encontrei. Por quê? Porque depois do que eu sofri, eu decidi o seguinte: eu não vou sofrer mais. Eu bati minha cota, você entendeu? Eu bati a minha cota e decidi: agora eu preciso descobrir como não ser mais infeliz desnecessariamente. Porque alguns sofrimentos são necessários durante a nossa vida para nos aprimorar. E eles são muito bem-vindos. São as aflições do justo. São os sofrimentos de quem escolhe o bem, de quem diz a verdade, de quem segue a Cristo, de quem é perseguido, de quem é caluniado, injuriado, como ele foi. Isso eu não me importo. Agora, as aflições que vêm seguidas da desobediência, da obstinação, do egoísmo, do amor demais, daquela adoração a si mesmo, essa aflição eu não quero sofrer mais. Então, tudo aquilo que Deus fez me fez perceber que tudo que eu precisava era Ele. E Ele foi o meu consolo. Amém. Porque eu passei por muitas aflições na minha reabilitação. Emocionalmente, conjugalmente, maternalmente, em todas as áreas da minha vida eu fui zerada. Isso me faz lembrar muito de Jó, né? E aí quando você me pergunta: o que você fez? Ou quando me perguntaram: o que você fez para merecer isso? Eu digo: eu não sei. Eu não sei se Deus fez isso para me ensinar algo, mas eu sei que eu aprendi. Eu não sei se Deus... Castigo, eu não acredito. Também não. Eu acredito em correção. E se Ele me corrigiu, é porque Ele me ama.
Então eu não tenho do que me queixar, porque eu estou aqui. E Deus me deu a oportunidade de voltar para conhecê-lo face a face, para caminhar com Ele, para descobrir a simplicidade de servir um evangelho genuíno e puro, de conhecer um poder sobrenatural de Deus que eu nunca experimentei, porque eu era tão cheia de inteligente que eu quase não precisava da ajuda de Deus. Porque eu sempre tinha ideias muito boas, projetos muito bem-sucedidos para Deus. Tudo para Deus. Essa era a desculpa, mas era tudo para você e por você. Eu não sei. Bianca, já que você falou agora há pouco do momento da maternidade que... Puxa, era o seu sonho ser mãe, né? Sendo que seu maior sonho era ser mãe, sendo que, por conta de uma endometriose que você teve desde a adolescência, tudo contribuía para que você não pudesse ser mãe. Não era fértil, mas Deus fertilizou você e eu você continuo engravidou. tendo endometriose. E as médicas continuam dizendo, você não tem possibilidade nenhuma de ter filho. Desculpa, eu já tenho, né? Você disse. Desculpa, eu já tenho filho. E você ficou... quando você entrou em coma, o seu bebê nasceu quando estava o quê? No 8º mês? 8º mês. 8º mês. O seu bebê foi retirado por conta da intercorrência. Eu fui para o hospital achando que estava em trabalho de parto. Você não tinha a menor ideia do que estava acontecendo? Eu estava vivendo um drama emocional muito, muito profundo e estava muito triste. E me ajoelhei diante de Deus e fiz uma carta. E eu falei assim, Senhor, eu te sirvo desde a minha adolescência e eu tenho tantas palavras sobre a minha vida de que o Senhor quer me usar. E eu amo o Senhor sabe que eu amo. Eu tomei decisões precipitadas, eu fiz escolhas erradas, mas eu não sei mais o que fazer e como voltar para o centro da tua vontade, porque eu acho que eu estou longe demais. E algumas coisas não dependem só de mim. E eis-me aqui. Estou esgotada, estou sem forças e eu estou pedindo socorro. Eu tenho essa carta até hoje guardada. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, eu acordei com uma dor abdominal insuportável. E achei que estava em trabalho de parto. Fui correndo para a maternidade. Quando chegou lá, a médica me examinou e falou, você não tem dilatação e não está em trabalho de parto. E eu levei um susto, porque era a dor mais forte que eu já tinha sentido na vida. E era exatamente na barriga, a barriga toda dura. Eu falei, todo mundo me diz que a contração dói mais do que o parto. Não é possível que eu não estou em contração. E aí eu comecei a vomitar. Só que o vômito era preto e com placas de sangue. Eu já estava vomitando fezes e não sabia. Meu Deus. Porque o meu intestino já tinha necrosado e naquele momento interrompeu o fluxo intestinal e voltou. Foi quando me transferiram para um hospital, que é o hospital com a tecnologia cirúrgica mais moderna do Rio de Janeiro, que é o Hospital Pasteur. E chegando lá, eles começaram a tentar descobrir o que eu tinha, mas não podia fazer muitos exames porque eu estava com um bebê de 8 meses. E eles não sabiam se o bebê estava pronto para nascer. E eu vomitando, não parava de vomitar, fazia endoscopia, não achava nada, fazia exame, não achava nada. Não podia fazer, acho que, ressonância, né? Eu não sei, eu sei que no 4º dia resolveram tirar o bebê. E aí, no caminho para a sala de parto, eu broncoaspirei aquele vômito, ou seja, as fezes foram para o pulmão, já me entubaram e eu não vi ele nascendo, não vi nada. E acordei meses depois, sem ter a menor ideia de onde eu estava, do que estava acontecendo, não lembrava que eu estava grávida. E no dia que eu vi ele a primeira vez, eu percebi que todo aquele amor que eu tinha na gestação, que eu cantava para ele, que eu orava com ele, que eu montei o quartinho dele, que eu fiz tudo, sumiu. A experiência que eu tive no hospital foi uma experiência em outra dimensão. Foi num nível de trauma tão profundo. Porque as pessoas perguntam assim, quando você estava em coma, você foi para o céu? E eu digo, infelizmente não. Mas então, como é que é? Cada um com seu coma, entendeu? O seu foi... O meu foi estranho. Tem gente que vai pro céu e volta com revelação. Não teve nada disso. Tem gente que dorme e acorda, não sabe, como se foi um piscar de olhos. Eu tive uma sequência de sonhos, como se eu tivesse passado 2 meses sonhando, um sonho atrás do outro, um sonho atrás do outro, um nível de lucidez, de consciência absurda. Cada sonho com um enredo mais maluco que o outro. Então, era uma tortura não acordar. Você imagina você dormir, não acordar e saber que você está dormindo e você não acorda? Foram meses assim.
E os sonhos eram sempre sombrios. E eu sabia que eu estava à beira da morte. Então eu via bolsas de sangue. E nos sonhos eu estava sempre amarrada, sem ver e sem falar. Que era exatamente como eu estava. Exatamente. Então eu só ouvia vozes, músicas. E pessoas dizendo que iam me apresentar os bebês antes que eu morresse. Eu via bebês recém-nascidos. Era uma loucura os sonhos. Eu descrevo alguns no livro, mas um que me chama muita atenção é que uma pessoa que tinha me ferido muito apareceu no sonho e me pediu perdão. E no sonho eu perdoei. E no sonho eu me lembro claramente que eu falei assim, eu amo você, eu te perdoo. E no próprio sonho ela tinha uma história no sonho que ela repetia o que já acontecia na vida real. E vinha me pedir perdão. E eu perdoei. E tinham pastores diariamente ao lado do meu leito, ministrando cura. Eles queriam descobrir por que eu não voltava, então fizeram cura das emoções e fizeram perdão com os pais e perdão. Eu já estava perdoando todo mundo e todo mundo me perdoando, sabe? E me ungiam e tudo que você imaginar foi feito. Então, de alguma maneira, aquilo ia entrando nos meus sonhos, através do meu subconsciente. E foi maravilhoso. Sabe, pastores com muita experiência com Deus, pastores com muita unção, muita virtude tocavam em mim. E eu acredito que eu ganhei de presente tudo isso, porque eu voltei perdoando todo mundo, eu voltei, pedi perdão pelos meus pecados também, tudo em coma, glória a Deus. Glória a Deus. Então, se você tem um ministério de capelania, você acha que a pessoa não está te ouvindo, você pode evangelizar essa pessoa, porque ela vai aceitar Jesus onde ela está. Ela vai, sim, aceitar o seu perdão, ela pode pedir perdão onde ela está, porque o inconsciente está ali, assimilando tudo o que está acontecendo em volta. Então, quando eu acordei, eu descobri muito tempo depois que essa pessoa que eu sonhei realmente foi ao lado do meu leito e pediu perdão. Então, olha como é lindo tudo isso, o cuidado de Deus, a maneira como Deus... Eu sou a prova viva do poder da intercessão da igreja, porque denominações de todos os tipos se uniram, ignorando suas divergências, com compaixão, e houve um mover espiritual, porque nunca se viu uma mobilização tão grande feita pela internet por uma desconhecida. E hoje eu conheço muitas dessas pessoas que oraram por mim e elas dizem, Bianca, eu não sei por que eu orava por você. Deus me acordava de noite dizendo, ora pela Bianca, aquela moça que estão divulgando na internet. E essas pessoas, elas tinham um compromisso diário, era um relógio de 24 horas. Então, por exemplo, você escolhia, eu vou orar todos os dias às 5 da manhã pela Bianca. E tem pessoas que oraram 4 meses e meio, 5 da manhã, todos os dias. Eu falo, meu Deus, como você... E aí, tinha no site, a cada 3 horas divulgavam o boletim médico. E essas pessoas dizem assim, Bianca, quando disseram que você teve as paradas cardíacas, eu saí correndo pela rua. Ninguém entendeu. Meu Deus, ele nem te conhecia pessoalmente. Nem me conhecia. Teve uma moça que estava numa reunião de trabalho e numa multinacional, ela pegou o celular, quando ela viu, ela teve uma crise de choro na mesa e o chefe dela falou assim, o que aconteceu? Ela falou, como é que eu vou explicar para essas pessoas que eu tô chorando por uma pessoa que eu nem conheço? Ela disse, é uma pessoa da minha família. Porque ela começou a chorar com um pranto. Isso é corpo de Cristo na sua mais profunda essência. Amém. Daquilo que Deus quer que nós vivamos. É algo que a razão não compreende, mas isso é a verdadeira igreja. Eu senti a sua dor como se fosse minha, sem eu nunca ter te visto. Coisa linda, mover que Deus, e isso só Deus mudou opera. a minha vida, porque eu não conhecia esse Só evangelho. Deus eu voltei, assim, eu acordo endividada, né? Paulo diz, não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Mas você devia tudo. Eu acordo devendo amor demais, porque ninguém me conhecia. Então hoje eu sou incapaz de negar uma oração a alguém. Eu sou incapaz, esses dias mandaram um torpedo pra gente, olha, tem uma minha no CTI, eu falo, não me fala essa palavra mágica, CTI. Eu largo tudo que eu tô fazendo, eu quero ir, porque CTI pra mim é uma coisa muito forte. É quase teu berço, exatamente. Onde você nasceu de novo. Exatamente. Eu falo, as pessoas falam assim, não fala isso, eu falo assim, é quase como se fosse minha casa. Eu entro, eu conheço tudo, eu sei, eu olho pro paciente terminar, eu sei o que ele tá sentindo, eu sei o que ele tá pensando. Isso pra mim é muito forte.
Porque aquele lugar que era para ser o lugar de morte, transformou a minha vida para sempre. Amém, louvado seja Deus. Olha que loucura, né? É. Que loucura. Essa é a loucura que o Loucura para os Evangelho homens. revela. Amados, vamos ver agora o trechinho que nós temos de uma gravação caseira que tem à disposição na internet. Nós trouxemos aqui para você viver um pouquinho do que, como foi a chegada da Bianca em casa e conhecer o seu filho, vê-lo pela primeira vez. Lembrem-se, ele nasceu no 8º mês. Quando ele nasce, ela já estava praticamente em coma, entubada. E aí depois ela entra em coma e ela só vai conhecer esse filho 4 meses depois? 4 meses e meio. 4 meses e meio. Veja o encontro como aconteceu. Seja bem-vinda, tá? Minha filha. Olha o seu amor aí. Foi guardado pra você. Dá um sorriso, mamãe, de vida. Recebe, mãe. Recebe, mamãe. Toma, mamãe, pra você, mamãe. Minha amada, mamãe. Ele vai ganhar um sorrisão, já já. Ei, José. Ei, José. É mamãe, meu amor. Ó, José. Seja bem-vinda, minha mãe querida. Eu te amo, mãe. Oi, José. Fala com a mamãe. Ele já vai te dar um sorrisão. Filha. Ele vai te contar tudo já já. Olha ele nos olhos. Minha filha, teu amor, minha filha. É lindo, cadê a sua mamãe? Extraordinário. É muito forte, eu nunca vou superar. Nunca, não tem como. E como foi para você, durante mais 40 dias, você não podia tocar nele? Porque você tinha acabado de sair do hospital. O meu infectologista disse, Bianca, exatamente porque não existe literatura médica de nenhum caso como o seu. Eu não me sinto seguro de deixar você tocar o bebê. O nível de bactéria que você... Foram muitas bactérias mortais. Ele falou, isso pode estar colonizado no seu organismo. E um bebezinho recém-nascido... Então, ele falou assim, vai para casa e você vai ficar protegida. E não era só nele, eu não podia tocar em ninguém. A cadeira onde eu sentava era só minha, meu talher era só meu, minha roupa de cama era só minha. E eu falei, por quanto tempo, doutor? Ele falou, tempo indeterminado. Então, você imagina que eu ficava olhando, todo mundo pegava nele, eu ficava olhando de longe, eu não falava, eu não andava. Então, é indescritível. Agora... Quando eu percebi o que eu te disse, que eu gostaria de deixar claro, até para edificar você que está em casa e que pensa, Bianca, como você sobreviveu a tudo isso? Eu sobrevivi a tudo isso, fazendo com que o meu interior fosse preservado de todo o lixo que o mundo oferece. Porque o que eu recebi de Deus foi precioso demais e eu não queria perder. Eu conheço pessoas todos os dias que viveram milagres, há anos atrás, e a vida, o dia a dia... o cotidiano, a rotina, a injustiça, a decepção, a frustração, as coisas fizeram com que elas esquecessem o que Deus fez. Como transformar uma experiência extraordinária em algo que definitivamente muda a tua vida para sempre. Muda a tua identidade, muda o teu caráter, muda a tua personalidade, transforma você por completo. Como? Eu encontrei 3 maneiras. Me consagrando, me submetendo e me dedicando. Consagração significa, a partir de hoje, eu só sinto o que Deus quer que eu sinta. Submissão significa, eu só penso o que Ele quer que eu pense. E dedicação, eu só faço o que Ele quer que eu faça. Amém. E isso é integral, é intenso. No mesmo nível da intensidade do que eu vivi, foi a intensidade que eu passei a me dedicar. Então, eu sempre falo que isso é muito pessoal. Desculpa, é muito pessoal. Mas eu decidi não assistir televisão. Mas eu decidi não ouvir qualquer coisa, mas Deus me deu o ministério da palavra. Eu era cantora, eu era ministra de louvor. De repente, eu peguei a Bíblia e eu descobri que a Bíblia foi escrita para quem já morreu. Porque Paulo disse, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim.
Enquanto eu não morresse para mim mesma, eu não entendi o que ele estava falando, porque ele estava escrevendo para quem já negou a si mesmo. Quem não negou a si mesmo vai ler e não vai entender nada. O que é minha graça te basta? Aí vai acabar usando o que ele diz para fazer o que quer. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quem usa o texto sem contexto, como pretexto para fazer as suas próprias vontades, vai estar sempre repetindo os mesmos erros e tendo que lidar com consequências desastrosas, como eu já tive que lidar um dia. Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim. Então eu fiz um compromisso com Deus de mergulhar na palavra e preservar a minha mente de uma maneira muito radical, mas que eu não me arrependo. Porque eu acho que desde que eu desisti de assistir a TV secular, eu fiquei mais inteligente. Porque sobrou mais espaço na minha mente. Para aquilo que edifica. Para aquilo que realmente me edifica. O fato de meditar na palavra dia e noite, dia e noite, dia e noite, fez do meu interior um lugar agradável para eu mesma morar. Louvado seja Deus. Amiga, faltam 3 minutinhos. Eu queria convidar aqui para entrar o seu marido, o pastor Felipe. Pastor Felipe Heidrich. Pastor Felipe. O presente mais generoso que Deus me deu depois de todo esse milagre. E uma surpresa enorme, né? Uma surpresa. Uma surpresa linda. Um dia eu ligo para o Felipe e falo assim, pastor, você conhece a Bianca? Eu conheci o testemunho dela. Você conhece a Bianca? Ele, quem? Minha noiva? Eu, hã? E hoje vocês estão aqui, nós vamos encerrar esse programa. Eu vou ainda amanhã fazer mais 2 programas com eles, um Sem Tabus com a Bianca, eu quero ver o que ela tem a dizer para os Sem Tabus. O pastor Felipe volta ao Sem Tabus, com quem eu já tinha feito um programa. Nós vamos continuar essa conversa, como eu disse desde o princípio, é muita coisa para a gente administrar dentro de um tempo tão curto, mas eu quero finalizar esse programa dizendo, assegurando para você, em nome de Jesus, o que Deus operou na vida dela, opera na vida dele, na minha e na sua, tantas quantas vezes Deus queira, porque a plenitude de Deus é extraordinária e Ele quer alcançar você, sarar seu coração, seus ouvidos, sua mente, seus olhos, suas mãos, seu corpo, quer sarar você, quer curar você. Pastor Felipe, que responsabilidade Deus entrega, né? Grande, maravilhosa. Outra coisa que foi extraordinária, não vou falar disso no Sem Tabus, foi sobre o casamento de vocês, foi lindo, lindo, lindo. Milagre. Enfim, não dá, mas eu queria pedir a você, Bianca, que faça uma oração por quem está aí do outro lado, doente, começou esse programa cabisbaixo, enfermo emocionalmente, espiritualmente, não é, pastor? E agora pode ter receber uma luz, a luz de Deus. Amém. E a gente volta durante a semana, não é, pastor? Para conversarmos mais. Bianca. Amém. Para você que está em casa, coloca a mão no teu coração e abre um pouquinho o espaço para que Deus te alcance nesse exato momento. Amém. Senhor Deus, eu quero clamar por cada coração que está ligado conosco na tua presença agora. Declarando que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós somos capazes de pedir ou sequer imaginar. Segundo o teu poder que opera em nós, fortalece o nosso homem interior hoje. Amém. Fortalece a nossa mente, as nossas convicções, não deixe que os nossos sentimentos se tornem mais fortes do que a nossa fé. Amém. Alcança os corações nesse exato momento, trazendo milagres na alma, na mente, no corpo e no espírito. Amém. Aqueles que estão em coma espiritualmente, venham para fora, o Senhor os chama. Em nome de Jesus, amém, receba a vida e a vida abundante que está à disposição de todos aqueles que creem que Cristo não é um mito e que o Deus de Jó está vivo e Ele é sobrenatural. Amém. O amor e a plenitude de Deus, amém, estão disponíveis a todo aquele que nele crê. Louvado e hoje eu profetizo que eles te alcançam em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe, amém. Louvado seja Deus pela sua vida, amém, pela sua vida, amém, pela sua vida, pela misericórdia de Deus. Um beijo, a gente se encontra na semana que vem. Até lá.